Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre visões, aparições, fica todo mundo com medo, né? Bom, vou explicar mais ou menos por que que isso acontece. Porque, assim, eu tenho recebido muita gente me perguntando por que que vê, né? E por que que isso é permitido, né? Se permitem, se a espiritualidade permite que seja visto algumas coisas e por que que vem umas coisas e outras não. Bom, olha só, a gente, para perceber o mundo espiritual, para a gente perceber a outra dimensão, a gente tem dois processos distintos, tá? O mais aceito, né, o que até está lá no livro dos médiuns, é dos médiuns, meio do livro dos espíritos, livro dos médiuns, sim, que fala da mediunidade de evidência, né? O mais comum, o que mais se aceita é que a gente enxerga com a alma. Seria, nós teríamos o nosso chakra frontal mais ativado, né? E aí você consegue perceber o mundo espiritual com o nosso corpo perispiritual. E isso seria levado para o nosso cérebro, interpretado pelo nosso cérebro físico, tá? Acontece também assim. Mas a maioria das vezes que a gente consegue visualizar de relance um espírito, né, um ser de outra dimensão, como eu falei, os gnomos, os duendes, os elementares, a maioria desses casos é físico mesmo. Né? Nossos olhos, né, o nosso órgão da visão, ele é capacitado para perceber as ondas luminosas e transformar essas ondas luminosas em impulsos elétricos que são conduzidos pelo nervo óptico até o cérebro. E lá eles vão ser interpretados. Né? Nós conseguimos perceber milhões de cores. Nós temos essa capacidade é como assim, há milhões de anos aí, o tempo todo que a gente está aqui na Terra, nós temos essa percepção, de certa forma, configurada dentro de uma determinada frequência. Mas como a gente está em período de transição, cada vez mais as pessoas vão conseguir enxergar melhor a outra dimensão. A gente está se adaptando com os nossos sentidos todos para ampliar a nossa percepção. Então, a percepção auditiva, a percepção visual, sensorial, todo o nosso corpo está se adaptando a essa nova frequência que a Terra também está emitindo, né, que a Terra também está transformando aí. A gente está se adaptando a isso e estamos começando a perceber. Uns têm mais facilidades, as crianças já estão nascendo mais perceptivas, né? Mas tudo isso não que eu vou dizer, é um processo natural. Até mesmo quando os corpos físicos estão sendo gerados na barriga da mãe, como a gente já está todo imerso numa nova frequência, então toda a gestão, né, toda a gestação, durante a gestação, esse corpo está sendo elaborado dentro dessa nova frequência também. Então, todos os órgãos já estão começando a vir capacitados a perceber frequências diferentes da que a gente está acostumado a perceber aqui. Né? E algumas pessoas já vieram assim mesmo. Né? E é o mais comum da gente conseguir ver um vulto passar, a gente ainda não tem a percepção apuradinha. É como assim, aquele impulso elétrico ainda não está sendo bem interpretado, ainda não está sendo totalmente decodificado pelo nosso cérebro. Mas a gente já tem a capacidade de captar aquele impulso diferente. Né? Então agora tem umas pessoas que conseguem identificar bem. Então já percebe bem, dentro daquela frequência já consegue captar, decodificar, então ela enxerga mesmo. Os antigos diziam, eu vi com os olhos que a terra de comer, porque viu mesmo com os olhos. Né? Não era coisa da alma, que pode acontecer também. Geralmente, quando a gente consegue ter o dom, as pessoas que têm esse dom da vidência, né, que conseguem perceber o plano espiritual de olhos fechados, vê uma cena, aí fecha os olhos, continua vendo, isso sim, você está vendo através da alma. Desculpa, você está vendo através do teu corpo astral. Geralmente, quando você consegue fazer isso, ele é um fenômeno patrocinado pelos teus amigos espirituais.
porque aí requer uma ativação energética do teu chakra frontal. A gente não tem essa capacidade de ativação consciente, muitos poucos têm. Mas o plano espiritual, os nossos amigos que estão aqui numa outra dimensão, às vezes vêm ativo, porque é necessário, você faz um trabalho de ajuda às pessoas, por isso que alguns médios videntes são patrocinados pela espiritualidade. É lógico que também tem uns videntes que são patrocinados pela espiritualidade, mas que ganham com isso, então é outro papo, né? Mas geralmente isso é um fenômeno, vamos dizer assim, ajudado por amigos que estão vibrando numa outra dimensão, tá? O que, quando a gente vê, assim, vê com o olho mesmo, eu vi passar o vulto, vi passar a assombração ali, é seu, tá? É uma capacidade perceptiva visual que você tem maior do que a maioria aí das pessoas, né? Então, mas também não tem nada demais, gente. Isso é legal. A gente está começando a perceber que nós não estamos sozinhos aqui nessa dimensão, que a gente está aqui, mas que existem outras dimensões vibrando junto conosco, que existem seres que vivem nessa outra dimensão aí, né? E a gente tem uma capacidade perceptiva maior, então consegue sentir o que está se passando ao nosso redor. Eu sei que assusta um pouco. E o que a gente consegue visualizar? Aquilo que está vibrando em consonância conosco, tá? Então, assim, o nível de espíritos, vamos dizer o nível, né? Um negócio meio... Mas o tipo de espíritos, de seres que você está conseguindo visualizar são aqueles que estão na mesma frequência que você. Então, teu corpo está vibrando na mesma frequência, você consegue captar aqueles sinais luminosos e levar até o seu cérebro e interpretar, né? Então, por isso, assim, a gente tem que manter a nossa vibração legal, bacana, bons pensamentos, aquilo tudo, para quem tem essa capacidade perceptiva visual ampliada, perceber coisas legais ao redor, senão, aí realmente, ver fantasminha, ver espíritos sofredores, né? A gente tem que estar sempre numa vibe bacana para a gente poder visualizar os melhorzinhos, quem está numa vibe pelo menos compatível com a nossa, né? Quando a gente está meio down, né, tá meio arriadinho, você vai tá vibrando num padrão ou com raiva. Quando você está num outro tipo de padrão que não seja um pouco mais elevado, você vai estar em contato com essas consciências, com esses espíritos que estão vibrando naquele padrão, naquele mesmo padrão. E se você consegue enxergar, tu vai vê-los. Né? Então, a gente tendo consciência disso, e não tem nada a ver com espiritualidade, é um fenômeno seu. Nesse caso, é uma coisa sua. Então, se cuida. Né? Não adianta você pedir pro teu amigo, teu mentor, eu não quero ver, eu não quero ver. É a capacidade visual sua. Né? É lógico que existem até formas de bloquear isso. Do mesmo jeito que a gente usa óculos para melhorar nossa visão física, existem tecnologias nas outras dimensões aí que, se caso você não queira realmente perceber as outras dimensões, eles têm como bloquear, mudar a tua configuração para que você não perceba aqueles sinais elétricos ali, né, sinais luminosos para você perceber a outra dimensão, tá? Mas isso é outro papo. Aí você tem que pedir, aí eles vai sofrer interferência deles. É como se fosse uma cirurgia espiritual, vamos dizer assim, para você não enxergar mais aquilo. E as pessoas que têm essa evidência mesmo, que fazem até visões remotas e tudo, geralmente são os médios que aceitam trabalhar com isso, seja por interesse para cobrar, ou seja por caridade, né? Aceitam trabalhar com isso, se colocam à disposição da espiritualidade, e aí eles fazem todo um trabalho energético em cima dessa pessoa, que já tem que ter uma predisposição para, assim, você tem que ter uma predisposição física para que eles possam operar, por isso que algumas pessoas são classificadas como médiuns, né? Você tem uma capacidade orgânica melhor para que eles acelerem os teus processadores energéticos para que possam captar melhor as outras dimensões. Quando você acelera, você aumenta a sua vibração,
né? E aí você tem essa facilidade de enxergar. Mas aí também você vai estar você vai estar visualizando com o teu corpo astral. É como se a tua consciência, por isso que eles mexem, aceleram. É como numa projeção astral, aonde a tua consciência passa para o teu corpo astral e você começa a operar. Você fica com a tua consciência, com a tua lucidez, tudo no corpo astral. Então você passa a operar através do teu corpo astral. O teu corpo físico fica meio adormecido, né? No processo da vidência, às vezes alguns médios ficam até meio adormecidos mesmo, outros não. Mas isso também é tudo patrocinado por eles. Eles é que fazem esse tipo de coisa. Vem como você pode trabalhar, em que grau o teu corpo pode ser acelerado. Isso aí tudo depende deles lá. Que eles detêm esse conhecimento de manipulação energética. A gente não tem. A gente ainda não sabe, pouquíssimos mesmo sabem fazer conduzir um estado vibracional, acelerar, muito pouco, né? Existem técnicas para isso, mas nem todo mundo consegue fazer isso não. Então, gente, olha, não tem nada demais nesses fenômenos visuais, tá? É tudo físico mesmo. Vamos desmistificar isso, parar de ficar com medo. A gente tem que tomar conta da nossa vibração para a gente não ficar enxergando coisa ruim por aí. Mas se você enxerga, né, negócio, e de repente eu vejo tudo pelo lado bom da coisa, sabe? Assim, quando eu consigo visualizar uma coisa que não é muito bacana, e outra coisa, vamos desatrelar a história do vulto branco, do vulto preto, porque nós temos no nosso olho os cones e bastonetes. Acho que um é responsável pelo escuro, pela falta de luminosidade, e o outro pela claridade. Eu não lembro, e o outro é pelas cores. Os cones, eu não sei se os bastonetes que são pelas cores e os cones pelo claro e escuro, né, ou o inverso, tá? Mas é por aí. Então, muitas vezes é porque essas células do nosso corpo que são receptivas a esse tipo de coisa, elas não estão bem ainda desenvolvidas para captar esses sinais em outras frequências. Então não tem nada a ver se o vulto é escuro, é do mal, se o vulto é branco, é do bem. Não tem nada a ver, não. Tá? Isso aí é só um probleminha técnico na hora de perceber a coisa. Você não está ainda totalmente com a tua capacidade perceptiva no total, vamos dizer assim. Tá? Então não se prende nisso não. Agora, se você conseguir identificar bem o tipo de espírito que você está visualizando, né? Se ele é um espírito bacana, porque como aqui a nossa imagem, você passa na rua, você vê uma pessoa drogada, uma pessoa toda maltrapilha, você sabe que aquela pessoa não está bem, não está vibrando legal. É lógico que a gente não deve se fiar nas aparências, mas você percebe. O cara tá ali caído, tá praticamente desmaiado, todo mal vestido, todo maltrapilho. É uma pessoa que está cheia de problemas, não é isso? Aí você vê uma outra pessoa que está sorridente, que está feliz, que chega com calma, com educação, até próximo a você. Você sabe que aquela pessoa está emanando uma energia bacana. Então a mesma coisa são os espíritos. Do lado de lá é igualzinho. Não dependendo do vulto que você perceber, dependendo do espírito que você visualizar, você vai saber como também você está vibrando, né? Se eu começo a ver espíritos sofredores aqui dentro de casa, já aconteceu. Eu digo, caramba, eu tenho que melhorar. Eu acho que eu tô muito triste. Tô entrando nessa vibe, não é legal. Eu tô captando, tô percebendo, tô entrando nessa frequência desses que estão sofrendo. Então uma maneira boa também de você se conhecer, né? A gente ter essa noção de que você consegue visualizar aquilo que você está vibrando. Na projeção astral a mesma coisa. A gente sai e a gente encontra do lado de lá aquilo que a gente está vibrando. É ferramenta ótima para autoconhecimento também. Do mesmo jeito que a evidência também, né? Você, principalmente esse tipo de evidência, que você vê mesmo com os olhos que a terra é de comer, que é uma capacidade sua, não está sendo patrocinado por ninguém. Você está vendo como você vê as coisas aqui nesse plano, né? Uma capacidade visual sua. Então, serve para você ver como você está vibrando, né?
Porque, assim, aqui a gente evita as coisas no plano físico. Ah, eu não quero ver isso, eu não quero ver aquilo. Ah, eu não quero ver pessoas drogadas, então eu não vou para baixo no viaduto onde tem um monte de cracudo. Só que com a outra dimensão a gente não evita, é uma coisa mais natural de acontecer, de você atrair. Porque a outra dimensão você funciona muito na base da atração energética, né? Então, quando você está com essa capacidade aí mais ampliada, você começa a atrair para junto de você mesmo tudo aquilo que você está vibrando igual, consonante. Então, não tem jeito, né? E futuramente vai ser assim. A gente vai ter uma percepção cada vez maior das outras dimensões. E isso é legal porque vai fazer com que você melhore. Ninguém quer ter contato com espíritos ruins, com espíritos sofredores, né? Até tem as pessoas que são abnegadas, que querem ter contato para fazer trabalho, para melhorar, para ajudá-los, para se melhorar também. Mas se não for esse o seu caso, né, você vai procurar sempre estar melhor para poder ter contato com espíritos com uma dimensão, com uma outra frequência um pouco melhor, né? Gente, eu não vejo nada assim com dificuldade da gente entender, sabe? É tudo tão simples, só que são coisas assim que ao longo dos anos foram passadas pra gente como se fosse um mistério, né? Ai, não, o cara é médium, ele tem essa capacidade. É, aí começa aquelas coisas, ah, você tem que trabalhar nisso. Não, ninguém tem que trabalhar, ninguém é obrigado a fazer nada. Se você não quer trabalhar com isso, você não quer se doar, você não quer se envolver com isso, ninguém te obriga a nada, não. Você acha que o plano espiritual está aqui obrigando? Não. As coisas que a gente faz é com amor, com carinho, tem que ser com vontade mesmo. Não porque eu tenho que fazer, tenho que trabalhar, porque senão minha vida vai dar para trás. Não, não tem nada disso. Então, se você tem essa percepção visual maior, não se prende nisso, não. É porque eu sou médium, porque me falaram que eu tenho que procurar um centro para trabalhar. Nada a ver, tá? Você tem que trabalhar sim, como pessoa, até para melhorar o nível das coisas que você tá vendo, né? E trabalhar em cima disso como autoconhecimento, oportunidade da gente crescer. Todas as nossas capacidades que estão ampliadas é oportunidade da gente crescer como pessoa. Futuramente todo mundo vai vir com essas percepções mais ampliadas mesmo. Mas por enquanto, como a gente está em período de transição, um vem um pouquinho mais, outro vem um pouquinho menos e a ideia de eu estar aqui é justamente, vamos dar as mãos, vamos caminhar juntos aí, tirando esse medo todo e vamos para frente aí, que muita coisa bacana ainda tá vindo aí pra gente, nesse período de transição, a Terra tá passando, a gente vai ficando... Jesus dizia, vós sois deuses, o segredo tá aí. A gente, com o tempo, a gente vai realmente tendo cada vez mais capacidade de realizar coisas que até então eram consideradas milagres. E não existe milagre, né? Tudo físico, tudo fenômeno natural. E a gente está aí para crescer, né? Bom, dentro desse papo aí de visão, que muita gente tinha dúvida disso, acho que ficou claro que existe a visão própria da gente e a visão patrocinada pelo plano espiritual também, né? E aí me pergunta por que às vezes determinadas pessoas, foi o que eu falei, a compatibilidade, quando eles percebem que você tem uma compatibilidade, uma facilidade de ser ativado e enxergar coisas, aí eles realmente te utilizam. Mas você também sempre tem o teu livre-arbítrio de quero fazer ou não quero fazer o trabalho, quero participar ou não quero participar. E tem pessoas que são mal assessorados também, e aí tem espíritos que se aproximam, sabem ativar, manipulam para a pessoa trabalhar cobrando e às vezes até prejudicando muita gente, né? Então a gente tem nosso livre-arbítrio aqui, a gente que escolhe o que a gente vai fazer, se são coisas boas, boas obras ou obras ruins, se a gente vai prejudicar os outros. Tá? Tendo consciência disso, o resto tá tudo certo. Tá bom, gente? Espero ter ajudado, né? A ideia é essa. Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.